Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite, vamos estar glorificando a Ele em nome de Jesus, dizendo para o Senhor, enquanto nós ansiamos pela presença dEle, ansiamos pelo mover do Espírito dEle na nossa vida. Amém? Minha alma deseja o Senhor, Pai. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche esse lugar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Aleluia, Senhor. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas, nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche esse lugar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Águas vivas. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção.
sobre a sua vida, meu querido, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor Deus, abençoa o teu povo, Pai. Águas vivas fluem do trono de Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Pai. Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa quinta-feira para estar fazendo uma reflexão baseada no livro de Efésios, que é a proposta para nós durante o mês de maio e o mês de junho. Cabe a mim estar falando a respeito da unidade da igreja, conforme consta no livro de Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 16. Para tanto, eu gostaria de fazer essa leitura e você pudesse estar conferindo aí juntamente comigo na palavra de Deus. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, de 1 a 16. Eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por estarmos aqui nesta noite, para estar fazendo essa reflexão a respeito da unidade da fé, através da palavra lida, Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor que esteja falando conosco, esteja falando com cada coração e que possamos sair edificados após a reflexão da mesma, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada uma daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que possam, juntamente comigo, estarmos aprendendo mais uma vez dos teus ensinos e possamos estar sendo desafiados a sermos realmente cristãos de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Somos gratos por esse tempo e pedimos a tua bênção sobre cada um dos ouvintes, sobre cada um daqueles que estão, ó Deus, participando da comunhão na ministração desta palavra. Nós assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Queridos, já foi falado aqui por alguns irmãos às quintas-feiras
a respeito das passagens especificadas pelo pastor, dos assuntos pertinentes a cada capítulo do livro de Efésios. Cada linha falar sobre o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, onde se refere à questão da unidade do corpo de Cristo. Mas antes mesmo, sempre tem essa mania de contextualizar, ou procurar contextualizar sobre o pano de fundo em que foi escrito esse texto. E Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, ou aos irmãos de Éfeso, escrevia a um povo com situações bastante adversas no seu contexto social. A primeira questão da localização de Éfeso, localizamos-se ali, como vocês podem ver no slide que está sendo mostrado, fica ali na Turquia, no oeste da Turquia, uma região de porto, onde existia uma grande quantidade de pessoas que faziam os seus negócios, uma questão mais mercantilista, e por ser uma cidade de grande fluxo de pessoas, existia também não somente o fluxo comercial, mas também o fluxo religioso. E a gente pode ver ali o culto à deusa Diana, ou Afrodite, de acordo com os romanos ou os gregos. Era a mesma deusa e ali havia uma convulsão social em volta desta entidade, de que de alguma forma ela tinha uma participação também financeira, econômica para aquela sociedade. E é esse o contexto em que a Igreja de Jesus Cristo em Éfeso está ali localizada. Um povo muito religioso, um povo em que acreditava de que a deusa Diana, a deusa da prosperidade, poderia torná-los pessoas ricas, pessoas prósperas, pessoas que pudessem estar desfrutando dessa terra, não somente na questão econômica, mas também até na questão da sexualidade, porque até mesmo a parte do culto prestado a ela também estava diretamente relacionado às relações sexuais no templo, conforme a gente mostra nesse slide, o templo de Diana ou o templo de Afrodite. Até mesmo já citada no livro de Atos, já foi lido aqui anteriormente, acho que pelo pastor Adalberto, quando ele mencionou lá em Atos no capítulo 19, onde relata as dificuldades que os irmãos enfrentaram ao chegar ali em Efésios. A questão do mercantilismo religioso, a questão do pluralismo religioso, a questão das pessoas invocarem até mesmo, invocarem o nome de Jesus para expulsar os demônios, quando na verdade as pessoas estavam de alguma forma tentando lucrar a respeito da divindade de Diana, confundindo então e mesclando com a fé cristã, onde houve então esse confronto por parte de Paulo. Em Apocalipse também essa igreja é falada. Em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, quando João escreve as 7 cartas, as cartas referentes às 7 igrejas da Ásia, a primeira a aparecer é Efésios. Há elogios por parte de João, há elogio, na verdade, por parte de Deus. Mas, na verdade, existia também uma decepção ali, quando falta o essencial naquela igreja, quando falta o primeiro amor. Eles resistiram, eles eram pessoas perseverantes, eles eram pessoas que tinham de fato uma vontade bastante grande de servir a Deus, de procurar seguir a Jesus, mas com o passar do tempo e a influência dessa questão religiosa, dessa pluralidade religiosa, eles passaram a perder de vista a essência do Evangelho e, consequentemente, o amor deles acabaram se esfriando. E essa igreja passava por esses perigos. Os perigos culturais pagãos. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, não é? Paulo recomenda a Timóteo que ele fique em Efésios, justamente para discipular e ensinar aquela igreja a não ir por algumas doutrinas, os ensinamentos, não é, que contrariava os princípios que Jesus deixou. A religiosidade mercantilista era uma grande dificuldade para os crentes que estavam se convertendo a Jesus durante aquele período. E a influência religiosa não só dos pagãos, mas também dos judeus. Existiam os nicolaítas, que de alguma forma tentavam influenciar também com essa pluralidade
religiosa. Os impostores, como diz a palavra, existiam. Aqueles que tentavam colocar na fé cristã argumentações reconciliadores de algumas religiões pagãs, e Paulo então combate esse tipo de procedimento. E ele diz então, lá em Apocalipse, que em função de todas essas dificuldades, eles acabaram esquecendo o primeiro amor. Esta era a queixa que Jesus tinha em relação à igreja de Éfeso. E homens maus que, infelizmente, tentavam, de alguma forma, contrariar as doutrinas daquilo que Paulo estava passando para a igreja de Éfeso e, consequentemente, eles tinham essas resistências. E o objetivo da igreja ali era expandir realmente o evangelho. E Paulo então escreve àquela igreja ensinando e doutrinando a respeito do genuíno evangelho que Jesus deixou para aqueles irmãos. Tinha um sentido de expandir o conhecimento daqueles fiéis. Esta carta converge em todas as coisas e pessoas e tudo que existe para Jesus, como já foi falado anteriormente pelo Zito aqui. Aqui, nesta carta, ele revela o mistério do evangelho. Revela o mistério de Jesus, até então não descortinado para grande parte das pessoas. E então ele começa a falar dos mistérios de Deus através dessa carta. E o sacrifício de Jesus, ele amplia não somente para os judeus, mas também para os pagãos ou gentios que os efésios faziam parte. Então, ele faz essa menção de que os judeus e gentios agora se tornaram um só corpo. E é justamente sobre essa ênfase do corpo de Jesus que nós iremos discorrer a partir de então. Ele mostra uma vida cristã diferenciada no sentido de valorizá-la, porque, na verdade, ela foi construída por Jesus e construída por pessoas que foram resgatadas pelo seu precioso sangue e não por meras coisas ou objetos deste mundo presente. E ele começa lá no versículo 1 em que nós lemos, ele tem a preocupação inicial de dizer assim: tenham uma vida digna da qual vocês foram chamados, vocês foram vocacionados. Procure ter uma vida condizente com essa sublime chamada. Essa sublime chamada subentende de que nós fomos chamados de uma forma toda especial. Jesus nos chamou de uma forma toda específica. E quando nós compreendemos, quando nós entendemos de que essa chamada feita por Jesus foi de uma forma toda preciosa, ele tem grande valor e valor maior do que as coisas que podemos ver ou sentir ou ver, a gente se dispõe a valorizar essa chamada ao ponto de dizer: só tenho que viver e procurar viver de conformidade com esse grande valor. E por isso que a palavra nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20, na parte A, que nós somos comprados por um alto preço. E esse preço foi preço de sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com preço de sangue. Por isso essa sublime chamada nos coloca na posição de que o alto preço foi pago através de Jesus ao morrer na cruz por mim e por você. E lá no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, na parte B, ele, falando aos pastores e bispos, diz assim: pastorei o rebanho que ele comprou com seu precioso sangue. Ele dá essa ênfase novamente a respeito do valor daqueles que foram chamados por Jesus. Por isso, ele nos desafia e nos convoca a vivermos uma vida à altura da qual nós somos chamados à vida em Jesus. E isso faz com que nós tenhamos, no versículo 2, um estilo de vida diferenciada nos nossos relacionamentos.
E aí ele coloca justamente o resultado daqueles que procuram viver essa vida diferenciada, conforme o versículo 2. Isso me lembra os frutos do Espírito. Quando ele diz, lá no versículo 2, diz assim: sejam completamente humildes, doces e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus queridos, são características que Paulo nos ensina que devemos buscar de Deus. A humildade, a paciência. Nos lembra Gálatas 5, 22 a 23, onde nos fala a respeito dos frutos do Espírito. É necessário que a gente venha viver de acordo com a sublime chamada. E o viver de acordo com a sublime chamada resulta em procurar viver de uma forma humilde. Humildade não significa pobreza, mas é uma postura. De uma forma, a palavra diz aqui, dóceis. Pessoas não prontas para retruncar, não prontas para estar com a razão, mas aqueles pacificadores, aqueles que procuram, como diz a palavra, se depender de vós, tenha paz com todos. São pessoas pacientes. São pessoas que dão suporte uns aos outros. Dá suporte, é aquele que dá apoio àqueles que necessitam. É aquele que serve como apoio. E tudo isso deve ser feito com amor, conforme o texto que nós lemos no versículo 2. E no versículo 3 ele fala que devemos fazer todos os esforços possíveis para conservar a unidade. Estamos falando como igreja. Estamos falando como igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é essa igreja em que os seus componentes foram chamados de uma forma toda especial, toda sublime. Considerando de que a unidade da igreja de Cristo depende de mim, depende de você, depende de nós. Abrirmos mão, muitas vezes, de nossos próprios interesses ou de nós mesmos, para fazer com que a unidade prevaleça na igreja dentre aqueles que fazem parte dela. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo do Espírito de Deus. A paz que excede todo o entendimento. Busquemos a paz, conforme a palavra nos ensina. Façam todo o esforço. Perseverem. Faça esforço. Façamos o esforço. Se todos nós nos esforçarmos nessa proposta, certamente o corpo só tem a ganhar, só tem a agregar. Conservar a unidade do Espírito através desse esforço. E perseverar na paz, isso vai fazer com que as pessoas que talvez não façam parte desta igreja, ou da igreja de Jesus Cristo, a igreja universal, não conhece a respeito de Jesus, mas eles vêm a conhecê-lo através de um corpo, de uma igreja que vive em harmonia. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 22 a 23, Jesus fazendo oração pelos seus discípulos, ele nos ensina de que eles deveriam ser um, porque só assim o mundo iria ver de que de fato somos nós, os filhos de Deus. Meus queridos, no versículo 4 a 6, Paulo ainda continua a dizer sobre corpo. E sempre que Paulo fala em corpo,
não só neste livro, mas nos demais livros também da Palavra de Deus, no Novo Testamento, ele sempre se refere à Igreja de Jesus Cristo. Nós somos um corpo. E ele usa essa figura de linguagem do corpo humano para nos exemplificar de como funciona cada membro, cada parte do corpo. Lá em Coríntios ele fala também sobre o corpo, ele fala sobre os dons, ele dá uma direção a respeito de como os cristãos deveriam viver e se relacionar como igreja. Há um único corpo, há uma única esperança. Veja lá no capítulo, ou no versículo 4 a 6, diz assim: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus está em todos. Ele é por todos. Ele é o Deus que nivela todos nós. Nivela todos nós num único corpo. Nivela todos nós numa única esperança da vida eterna. Nivela todos nós no único Senhor e Deus, Jesus Cristo. Nivela todos nós na fé, uma única fé em Jesus. E nivela todos nós em um batismo. Batismo no Espírito de Deus. E revela a todos nós no único Deus. Pai de todos, por todos, para todos e sobre todos. E lá no versículo 7 ele fala: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu, triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. É o mesmo Jesus que concedeu a graça de graça conforme ele quis. E para cada um de nós, ele deu um dom. Para cada um de nós, ele deu um propósito. E para cada um de nós, ele tinha e tem um plano. No seu clímax, morar com ele eternamente. Mas enquanto estivermos aqui, ele nos deu os dons para que nós possamos fazer parte agora desta igreja, o corpo de Cristo, possamos estar sendo promotores, através dos dons e das características de cada um nós, que nós temos, promovermos o reino de Deus. Essa é a ideia de que esse Jesus, que subiu e triunfou nas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Jesus te deu um dom. Jesus me deu um dom. Todos nós temos um dom. E Ele quer que todos nós possamos estar usando deste dom que Ele nos deu para que Ele seja o único promovido. Do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aqui não vou discutir a questão teológica, se ele foi ao inferno, subiu à terra, foi aos céus. Mas o que me chama a atenção aqui é que esse Jesus, e na proposta do texto lido, é um Jesus completo, é um Deus completo.
É universal, abrange e ocupa todos os espaços em todo o tempo. A ideia de um Deus na sua universalidade. Não há espaços. Não há tempo. Mas Ele é completo em todo o tempo todo, em todo lugar. Essa é a ideia desse Deus completo, desse Jesus, que foi nas mais profundas alturas e foi também aos mais altos céus. Altura e profundidade, como já foi falado pelo Zito anteriormente. É essa abrangência da pessoa de Jesus que nos é revelado através da igreja dele, através do corpo dele. Em Efésios no capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 23, fala que ele é abrangente, que ele preenche todas as coisas, que na sua pluralidade ele não tem falta de nada, ele não precisa de nada. Deus se revela em Jesus na sua totalidade. E você e eu temos o privilégio de fazer parte desse chamado, desse sublime chamado que ele nos fez. E indo para o final, do versículo 11 ao versículo 13, diz assim a palavra de Deus: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus queridos, o propósito dos dons que o Senhor nos deu é um propósito para que o corpo seja construído. É interessante que Pedro dá a ideia de um edifício em construção, uma casa espiritual. Quando se fala igreja de Jesus, se extrapola a questão do prédio, das alvenarias, da laje, do piso, da estrutura. Aqui está falando de uma casa espiritual, onde cada um, na sua parcela e na sua condição, de acordo com o dom que Deus deu, vai somando e vai juntando com objetivo comum, com propósito comum. Edificação do corpo de Cristo. Esta figura do corpo, a mesma utilizada em 1 Coríntios, em que Paulo fala também dos dons, em que todos nós temos, e devemos buscar aquele que é mais sublime, o amor, a fim de preparar os santos para toda boa obra. E Pedro, ao falar nisso, ele fala que nós somos como pedras que vão somando uma na outra, vão se juntando até ser um edifício espiritual. O alcance da unidade depende de mim e de você, depende de nós nos dispormos a estar obedecendo aquilo que a palavra nos ensina. E isso se dá somente através do conhecimento do Filho de Deus. Pode vir as ciências sociais, pode vir o conhecimento humano, pode vir a sabedoria, as estratégias. Tudo isso pode ser muito bom, mas não há de se comparar ao conhecimento do Filho de Deus, que é o que de fato faz a diferença como igreja que somos. E ele tem um objetivo, ele tem um propósito. No versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meus queridos, é profundo, não é? Parece algo muito abstrato, parece alguma coisa muito longe. Mas o que cabe a nós a entendermos nesse texto é que o Senhor a dar dons aos homens e fazermos nós como membros do seu corpo é para que nós venhamos estar alcançando a estatura de pessoas que vêm a ser confundidas, a ser assemelhadas com o seu filho. Esse é o objetivo, atingir justamente a medida do padrão de Cristo. Um grande desafio. É um grande desafio. Como diz o nosso pastor, do lado de cá da glória, estamos no caminho. Estamos com a meta. E certamente, na eternidade, iremos desfrutar disso que a palavra nos ensina. E no versículo 14, fala justamente sobre o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Conselhos que Paulo dá aos irmãos de Efésios, e também temos o privilégio de ouvir ele falando nos dias de hoje. Precisamos continuar nesta proposta, nesta convicção dos valores cristãos. Muitas vezes somos abalados diariamente. O sistema nos coloca em xeque, nos questiona. Os homens muitas vezes não fecham um assunto, cada um tem uma ideia, cada um joga uma pedra em alguém, por falta de definição. Até os órgãos internacionais mais respeitados também não têm noção ainda de muitas coisas, principalmente nos dias atuais. Mas algo que a gente precisa ter certeza, algo que a gente precisa carregar com convicção, são os valores daqueles que foram chamados. Isso faz com que a gente não se abale facilmente com as circunstâncias. Não devemos deixar levar por propostas humanas que contrariam aquilo que a palavra nos ensina. Esse é o grande desafio. Para que não sejamos mais como crianças. Às vezes somos adultos na idade, mas procedimento de crianças. Esse é um desafio para mim e para você. Nesse mundo pós-moderno, onde o relativismo permeia, inclusive, naqueles que dizem fazer parte do corpo de Cristo. E para finalizar, no versículo 15, seguir a verdade em amor. Seguir a verdade. Meus queridos, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Seguir a verdade também dá a conotação de ser verdadeiro. E muitas vezes sofrer em função de ser verdadeiro. Como Paulo estava sendo aqui preso, sofrido, estava sendo o seu momento quando escreveu essa carta, provavelmente quando estava preso em Roma. Mas ele não abria mão da verdade. Mesmo que fosse para pagar um preço pela verdade, ele preferiria sofrer, mas não se deixar levar
pela mentira. E isso faz com que a gente venha a crescer, seguir a verdade em amor, levar o crescimento do corpo, a minha contribuição, a sua contribuição, a nossa contribuição, certamente tende a dar crescimento ao corpo de Cristo, à igreja em que nós fazemos parte, cujo cabeça é Cristo, que é o cabeça da igreja. E nos versículos finais, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça. Dele, todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Meu querido, minha querida, esse texto nos desafia, nos chama a sermos de fato igreja unida, igreja respeitando a peculiaridade e a particularidade de cada um. Sou diferente, você é diferente, não há iguais, humanamente falando, mas nos tornamos iguais, divinamente falando. Para tanto, gostaria de encerrar essa rápida reflexão. Quando exercemos a nossa função no corpo, nós somos ajustados. Quando exercemos a nossa função no corpo, nós nos tornamos pessoas mais unidas. Uma espécie de tijolos que precisa da argamassa para estar ligado um no outro e fazendo com que se torne um edifício forte. Há um objetivo comum em todo esse processo: promover o reino de Deus e crescermos juntos e sermos edificados para a glória de Deus. O texto final aqui, no versículo 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Em amor. Tudo passa pelo amor. Podemos fazer muitas coisas, e até mesmo aparentemente fazemos. Mas se não tiver amor, essa liga, aquilo que nos une um tijolo ao outro, como diz lá em Coríntios, no capítulo 13, de nada vale. E ele ressalta essa importância. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Para tanto, eu gostaria de agradecer ao Senhor por fazer parte da igreja dele. Gostaria de agradecer ao Senhor por você fazer parte da igreja dele. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Você não se considere menor. Você não se considere maior. Você se considere mais um, juntamente com todos nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Para tanto, eu gostaria de estar orando e entregando a Ele a sua palavra, para que ela possa reverberar na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja de Jesus.
Pai, em nome de Teu Filho, muito obrigado pelo privilégio de fazermos essa reflexão. Reflexão essa que nos traz edificação, que nos traz satisfação, em detrimento das dificuldades que passamos e que o mundo está passando. Nós cremos que o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Estamos submissos à Tua vontade, porque o Senhor deu a cada um de nós um dom específico para promover o Teu reino neste lugar ou onde quer que a gente esteja, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, ó Deus, sobre a Tua igreja e de uma forma toda específica sobre a Igreja Batista Central de Vila Maria, a igreja local, usando cada um desses Teus filhos na promoção do Teu reino, através das nossas condutas, através das nossas palavras, através do respeito, através da unidade, através da reciprocidade positiva que o Senhor nos ensina nesta palavra. Senhor, quero te pedir também pela Igreja de Jesus Cristo espalhada em toda esta terra, a igreja que ora se encontra também nos lares, assim como era a igreja de Efésios, estava nos lares, porque até então não tinham templos, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, em todos os continentes, em todas as regiões deste mundo, que eles possam sendo visitados pelo Senhor, e que Teu Espírito Santo, mesmo que atua lá, atua aqui, atua no meu irmão e atua em mim, possa nos convencer do juízo, da justiça e do pecado, e assim possamos estar, Deus, não desistindo do Teu sublime chamado de fazermos parte do Teu corpo. Somos gratos. Nos conduz à vida eterna. Nos ajuda nesta caminhada. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém.